consiga estar ampliando o canal e dessa forma mais pessoas conseguem estar acompanhando aí as videoaulas, certo? O sininho de notificação também é bem importante, gente, principalmente para vocês, tá? Que sininho de notificação vocês recebem em primeira mão aí no celular de vocês sempre que eu coloco vídeos novos. E eu tenho me organizado semanalmente para estar trazendo novidades aí para vocês. Tá bom, gente? Eu vou organizar aqui o ângulo da minha câmera para podermos dar continuidade. Então, nós paramos, eu finalizei aquela volta, né? Que nós estávamos realizando na última etapa da videoaula 1 e vou começar a partir da volta seguinte agora, dando as devidas explicações para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos lá então dar seguimento ao nosso trabalho, tá? Então, gente, parei aqui, estarei subindo por 1, 2, 3 correntes, ok? Subi as 3 correntes. Subi as 3 correntes. Pessoal, no ponto alto do lado da volta anterior, vamos estar fazendo mais um ponto alto. No do lado, mais um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. O que acontece aqui, pessoal? Nessa volta, nós vamos realizar um aumento aqui no último ponto, certo? Então, aqui, ao invés de eu ter o bloquinho de 4 pontos altos a partir dessa volta, então, eu vou ter um bloquinho de 5 pontos altos, ok? Aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes de separação, vamos vir e fazer o mesmo processo até alcançar outro bloquinho de 5 pontos altos. Então, vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto e no último ponto de base, ó, no quarto ponto alto de base da volta anterior, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto, certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes, tá? Lembrem, pessoal, que eu expliquei na videoaula anterior que a gente sempre fica com um bloquinho aberto a mais que na volta anterior. Ou seja, na volta anterior, nós tínhamos 4 bloquinhos abertos, ou seja, 4 pontos filés. Nessa volta, então, nós vamos ter 5 pontos filés. Então, vou fazendo aqui. Lembrem, né, gente, que eu expliquei na videoaula anterior que a cada volta nós aumentávamos o número de pontos filés, tá? Ó, então tá aqui, ao invés de 4, nessa volta agora, nós temos 5. O que acontece aqui, pessoal? Nesse aberto aqui, nesse bloquinho aberto, nós vamos vir fazer mais 2 pontos altos. E vamos finalizar um bloquinho de 4 pontos altos aqui no primeiro ponto alto da sequência, certo? Aqui, pessoal, 2 correntes. Pulamos 2 pontos altos de base e no terceiro ponto vamos fazer um ponto alto. Pessoal, agora aqui nós vamos ter uma sequência de 10 pontos altos, ok? Tá? Então, contando com esse primeiro ponto alto, então nós temos mais 9 pontos altos a ser feito, tá bom? Após os 9 pontos altos, a mesma sequência que nós realizamos desse lado, nós vamos realizar desse lado. Mas, pessoal, eu venho para relembrar vocês detalhadamente como vamos fazer a sequência, tá bom?
fiz aqui a minha sequência de 10 pontos altos, agora vou fazer um ponto filé aqui, tá? Exatamente como aqui, nós antes de iniciarmos fizemos, né, um ponto filé, e quando finalizarmos também vamos fazer um ponto filé. Então, eu faço aqui as 2 correntes, laço, pulo 2 pontos de base e no último ponto alto da sequência da volta anterior, eu venho para fazer um ponto alto, certo? Aqui, pessoal, no meio desse quadradinho, então, desse ponto filé que nós temos aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui no primeiro ponto, ponto alto também, certo? E agora, pessoal, a mesma coisa que aqui, ó. Na volta anterior, ó, vocês estão vendo? 4 pontos filé. Nessa volta, nós vamos ter 5. Então, eu vou iniciar o ponto filé aqui. Opa. Ó. E vou dar sequência até chegar aqui no último, tá, pessoal? Que daí eu venho reforçar algumas explicações para vocês, tá bom? Bom, pessoal, cheguei aqui então. Aqui, na verdade, pessoal, eu vou repetir uma informação bem importante que eu já dei no finalzinho da primeira videoaula, tá? Do nosso tapete. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Lembrem que eu falei de um lado... A forma de fazer é a mesma, só que acontece, de um lado, o aumento vai acontecer no último ponto. Então, do outro lado, o aumento, ele deve e tem que acontecer no primeiro ponto, tá? Então, como eu falei lá na primeira videoaula, esse processo de vocês revezarem de um lado no primeiro, no último e do outro lado no primeiro ponto, o aumento... vai fazer com que o tapete oval de vocês, ele fique bem retinho, tá? Não embabade, não vai ficar repuxado, certo? Então, é importante seguir essa orientação e é importante não se perder nos aumentos também, tá? Porque, às vezes, a gente acaba errando no tapete oval justamente nos aumentos. Então, os aumentos, eles têm que ser feitos todo corretamente para que o tapete ele fique bem uniforme e bem certinho, certo? Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, os próximos sequências de pontos altos da volta anterior, eu somente vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí, no final do bloquinho, vocês vão ver que vão ter os 5 pontos altos da mesma forma que vocês têm desse lado aqui, tá bom? Então, vai ficar a mesma coisa. Vamos fazer 2 correntes e a mesma coisa. O próximo bloquinho, primeiro ponto de aumento, né? E o seguinte, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntes e os aumentos vão acontecendo até vocês completarem os 6 bloquinhos de pontos altos, tá? No caso, vai ser 6 bloquinhos de 5 pontos altos nessa volta. E quando chegar aqui desse lado, pessoal, vocês vão fazer exatamente como fizeram a parte de cima. Nada vai mudar. Vocês vão fazer aqui, ao invés de 4 pontos filés, vão ser 5 pontos filés. Depois vão seguir uma sequência de 4 pontos altos e 1 ponto filé. E aí vão cobrir aqui 10 pontos altos, tá? Exatamente os mesmos 10 que vocês fizeram no outro lado, certo? E aqui a sequência vai ser a mesma. E aqui só cuidem, pessoal, quando vocês chegarem aqui no outro lado para fazer o fechamento dos 5 pontos altos, lembrem que desse lado nós vamos fazer o aumento no último ponto, tá? Até chegarmos aqui e fecharmos a nossa volta com ponto baixíssimo, tá? Mas lembrem que desse lado o aumento vai ser no último ponto e não no primeiro ponto, como desse lado, tá bom?
E aí, quando completarmos a volta, eu venho para mostrar para vocês como nós iremos realizar a nossa próxima volta, que nada mais vai ser do que uma sequência que nós já estamos fazendo das voltas anteriores, ok? Bom, finalizei aqui a volta, tá, pessoal? Fiz todo o lado, fiz a parte de baixo aqui e agora fechei com ponto baixíssimo, tá bom? Então, gente, após fechar com ponto baixíssimo, vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto, certo? Caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto, porque nós vamos estar dando início a esse segundo ponto alto da volta anterior, tá bom? Agora eu vou fazer 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e aqui, pessoal, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vou fazer ponto alto, ponto alto e ponto alto, sem nenhum aumento, tá, gente? Ao invés de nós termos um bloquinho de 5 pontos altos, nessa volta nós vamos ter 4 pontos altos. Nós vamos fazer 2 correntes, laço fio, e aqui no meio, entre um bloquinho e outro, nós vamos estar fazendo um ponto alto. Venho fazendo mais 2 correntes, laço fio, e da mesma forma, pessoal, que nós não fizemos o primeiro ponto alto nesse bloquinho, nós não vamos fazer nesse também, tá? Então, nós vamos deixar esse primeiro ponto e vamos vir direto no segundo ponto. Fazendo ponto alto em cima de ponto alto, e ao final, nós teremos novamente um bloquinho de 4 pontos altos, certo? Ó, então aqui está o nosso bloquinho de 4 pontos altos. Pessoal, aqui não vai mudar a dinâmica, tá, gente? Aqui nessa volta nós temos 5 pontos filés, certo? Então, que foi feito na volta anterior. Então, nessa volta, ao invés de 5, nós vamos ter 6. Vamos fazer um ponto filé a mais, tá? Então, vamos parar aqui. Tá, pessoal? Fiz aqui, então, nessa volta, então, ficamos com 6 pontos filés, tá? Agora, aqui nesse ponto filé, nós vamos fazer 2 pontos altos, e aqui no primeiro ponto da sequência de pontos altos da volta anterior, mais um ponto alto. Pulamos 2 pontos de base no próximo, então fizemos um ponto alto. Agora, nós temos aqui um ponto filé. Pessoal, aqui nós vamos fazer mais uma sequência, na verdade, de mais 3 pontos altos. Então, vai ficar uma sequência de 4 pontos altos aqui, tá bom? Ó. Sequência de 4 pontos altos, tá ok, gente? Então, após a sequência de 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes e vamos vir aqui no último ponto alto e vamos fazer um ponto filé. Fizemos o ponto filé aqui dentro do nosso ponto filé da volta anterior, fizemos mais 2 correntes, 2 correntes, aqui no primeiro ponto alto da volta anterior fizemos mais um ponto alto, e agora eu vou dar sequência fazendo os pontos filés aqui. Então, assim como desse lado nós temos 6 sequências de ponto filé, né? 6 pontos filés. Aqui nós vamos ter também os 6 pontos filés, tá ok?
Bom, pessoal, aqui eu vou fazer o fechamento, então, do nosso cesto, da nossa sequência de 6 pontos filés. Eu só queria reforçar uma explicação para vocês. Pessoal, aqui desse lado, lembra que nós não fizemos o primeiro ponto alto. Desse lado, nós vamos inverter. Ao invés de nós não fazermos o primeiro, nós não vamos fazer o último. Nós vamos permanecer dos dois lados com bloquinhos de 4 pontos altos. Nós só vamos inverter. Desse lado, então, o primeiro não é feito. E desse outro lado, o último não vai ser feito, tá bom? Deixa eu fazer aqui com vocês para poder mostrar, tá? Então, aqui, faço o fechamento do ponto filé no primeiro ponto alto e venho trabalhando. Por 4 pontos altos, certo? Então, aqui eu tenho a sequência de 4 pontos altos, vou deixar por fazer o último ponto. Então, eu venho aqui, faço 2 correntes, laço, faço um ponto alto aqui no meio. Da mesma forma que nós fizemos do outro lado. 2 correntes, laço, venho, lembrem que desse lado nós vamos fazer o primeiro ponto, a sequência do primeiro ponto alto e vamos deixar por fazer o último ponto alto, ó. Então, esse último ponto alto nós não vamos fazer e vamos fazer aqui 2 correntes, novamente aqui um ponto alto, 2 correntes e fizemos mais uma sequência de 4 pontos altos, deixando desse lado sempre o último ponto por fazer. Ó, tá aqui. Tá, pessoal? Então, dessa forma, nós vamos fazer toda essa sequência aqui, toda essa lateral. Aqui embaixo, pessoal, vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui em cima, tá? Então, da mesma forma, com a mesma contagem, nós vamos estar realizando aqui desse lado. Depois, quando nós chegarmos aqui, lembrem que nós vamos estar do lado inverso. Então, o ponto que a gente vai deixar de fazer é o primeiro e não o último, tá? Então, nós vamos deixar sempre de fazer o primeiro ponto e não o último ponto, como nós estamos fazendo desse lado, tá certo? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, pessoal, tá? Venho até aqui, fecho com ponto baixíssimo e venho para mostrar para vocês se organizarem e passar o passo a passo da nossa próxima volta. Finalizei, fiz toda a minha volta aqui desse lado, né? A parte de baixo, aqui dessa lateral. Lembrando, né, que nessa lateral, então, o ponto que não vai ser feito é o primeiro, tá? E aqui é o último, então aqui o primeiro ponto não é feito. Ficando com bloquinhos de 4 pontos altos, tá bom? Então, parei aqui, fechei com ponto baixíssimo, para poder agora dar continuidade aí à nossa peça, tá bom? Pessoal, fechei com ponto baixíssimo, eu vou vir lá no ponto ao lado, tá? E vou fazer mais um ponto baixíssimo, porque eu vou começar o meu trabalho a partir do segundo ponto. Faço 3 pontos altos e sigo a sequência de ponto alto em cima de ponto alto. Dessa forma, ao invés de 4 pontos altos nessa volta, nós vamos ter somente 3 pontos altos, tá bom? Então, os bloquinhos que antes eram de 4, nessa volta vão ser de 3. Aqui, pessoal, nós vamos fazer da seguinte forma: 2 correntes. Aqui, estão vendo que se formou equivalente a 2 pontos filés, não é isso? Então, eu laço o fio no meinho, aqui eu faço um ponto alto, faço mais 2 correntes, no outro meinho, mais um ponto alto. Aqui, vou fazer mais 2 correntes. Aqui, pessoal, vou pular o primeiro ponto, então, eu vou vir no segundo ponto e vou fazer ponto alto. Fechando aqui uma sequência de
3 pontos altos, certo? Então, eu continuo não fazendo o primeiro ponto e diminuo um ponto de cada bloquinho, ficando agora com 3 pontos altos. Bom, pessoal, na volta anterior, nós tivemos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos filés. Então, nessa volta, nós vamos fazer a sequência de 7, porque lembrem que a cada volta nós aumentamos um ponto filé, tá? Fiz aqui o meu minha sequência de 7 pontos filé, tá? E agora, no próximo ponto, fiz o meu ponto alto e aqui nesse meinho da volta anterior, do ponto filé da volta anterior, vou estar fazendo mais 2 pontos altos e aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, certo? Aqui, pessoal, vou estar fazendo mais um ponto filé. Então, nesse último ponto, venho e faço um ponto alto. Aqui nesse meinho, nós vamos fazer mais uma sequência de 4 pontos altos. Aqui no primeiro, mais um ponto alto. E agora, pessoal, eu vou completar aqui a sequência de 7 pontos filé, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos e agora vamos estar fazendo a sequência de 7 pontos filé e eu venho para dar a explicação para vocês dessa lateral aqui, como nós vamos fazer. Fiz aqui, pessoal, a minha sequência de 7 pontos filés, vou finalizar aqui o 7º. Lembrando vocês que esse lado vai ser sempre ao contrário desse, então eu vou fazer a diminuição de pontos altos, ao invés de no primeiro, no último novamente, tá? Então, eu venho aqui, faço o fechamento do meu ponto filé nesse primeiro ponto. Vou estar fazendo os pontos altos seguintes até o penúltimo ponto, ó. E vou deixar esse último ponto alto, certo? Então, da mesma forma que do outro lado, desse lado nós também vamos ter uma sequência de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, aqui no meinho um ponto alto, mais 2 correntes, aqui nesse outro meinho mais um ponto alto, mais 2 correntes, laço, venho no primeiro ponto, faço ponto alto, no segundo ponto, ponto alto, e no terceiro ponto, ponto alto, lembrando que desse lado, o último ponto alto não será feito. Então, venho aqui, 2 correntes, laço, ponto alto, 2 correntes, laço, ponto alto, 2 correntes, novamente a sequência de 3 pontos altos, deixando sempre o último por fazer. Tá? Então, o último sempre vai ficar por fazer desse lado. E aqui a parte de baixo vai ser exatamente essa parte de cima aqui, tá? Termino aqui, vou fazer a sequência de 7 pontos filés. Depois, venho fazer um bloquinho de 4 pontos altos, ponto filé e bloquinho de 4 pontos altos. Depois, faço 7 pontos filés. E aqui, eu venho para fazer o segmento dessa lateral. Lembrando que nessa lateral, então, ao invés de ser o último, será o primeiro. Então, o primeiro ponto vai ficar sempre por fazer, tá? Assim como nós demos início no trabalho aqui, nós finalizaremos da mesma forma, o primeiro ponto sem fazer, tá bom? E aí, vamos finalizar a volta e fechar com ponto baixíssimo. Bom, gente, fechei com ponto baixíssimo, né? E agora, vamos dar continuidade aí à nossa peça, tá bom? Então, gente, aqui. Pessoal, da mesma forma que nós fizemos nas voltas anteriores, nós vamos fazer nessa também. Ao invés de nós iniciarmos nesse primeiro ponto alto, nós vamos caminhar com ponto alto no ponto seguinte, vamos subir por 1, 2, 3 correntes, laço o fio e no próximo vou fazer mais um ponto alto. Então, o que acontece aqui, pessoal? Ao invés de eu ter um bloquinho de 3 pontos altos, partindo dessa volta, eu vou ter um bloquinho de apenas 2 pontos altos.
E aqui, gente, ao invés de eu ter essa sequência de 2 pontos altos que vocês estão vendo aqui, eu vou ter agora um ponto alto a mais. Então, eu vou ter aqui 2 correntes, nesse meio, vou fazer um ponto alto. 2 correntes. Nesse meio, mais um ponto alto. 2 correntes no meio, mais um ponto alto. Agora, 2 correntes. Agora, pessoal, ao invés de eu fazer o primeiro, eu vou vir direto no segundo, né? E vou fazer um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, tendo a sequência aqui de 2 pontos altos, certo? Gente, aqui nos pontos filés, na volta anterior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa volta, então, nós vamos realizar 8 pontos filés, tá bom? Fiz aqui 8 pontos filé, certo? Então, nesse aqui, do meio, bem no meio da peça, eu vou fazer aqui no meio 2 pontos altos. E mais um ponto alto nesse primeiro. Agora, pessoal, eu vou seguir a sequência aqui da mesma forma que do outro lado, então, com 8 pontos altos, ok? Vou finalizar aqui o meu 8º ponto filé, certo, gente? Então, da mesma forma que as outras voltas, essa volta vai ser exatamente igual. Então, desse lado, nós não vamos trabalhar o último ponto. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto para ter a sequência de 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui nesse meio, um ponto alto, 2 correntes aqui no meio, mais um ponto alto, 2 correntes aqui no meio, mais um ponto alto, 2 correntes, venho, faço o primeiro ponto e faço o segundo ponto e deixo o terceiro ponto por fazer, certo? Então, o terceiro ponto eu deixo por fazer e venho aqui e faço 2 correntes aqui no meio, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e mais 2 correntes e a sequência aqui de 2 pontos altos, certo, gente? Aí a gente vai fazer aqui desse lado os bloquinhos dos 2 pontos altos com a sequência aqui de 2 correntes e ponto alto, e aqui nessa parte de baixo vai ser feito exatamente igual à parte de cima, tá? Então, vai ficar 8 pontos filé desse lado. Aqui, bem no meio da peça, vai ter um bloquinho de 4 pontos altos. Aqui, desse lado, vamos completar com 8 pontos filés. Não esquecendo que aqui, desse lado, ao invés de deixarmos de fazer o último ponto, aqui nós vamos deixar de fazer sempre o primeiro ponto, ficando com os bloquinhos de 2 pontos altos, até completar a volta e fechar aqui a nossa volta com ponto baixíssimo, ok? Bom, pessoal, finalizei a minha volta e vou continuar o nosso trabalho aqui, tá? Então, aqui, nessa etapa, nós temos sempre bloquinhos de 2 pontos altos nas laterais, onde nessa volta nós vamos ficar apenas com um ponto alto. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar até o próximo ponto alto com ponto baixíssimo. E subo por 3 correntes, onde equivale ao ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes, laço fio, venho nesse primeiro espaço e faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto.
Dessa forma, eu cheguei aqui no próximo bloquinho de 2 pontos altos, certo? Então, ao invés de fazer o primeiro, eu vou fazer somente o segundo. Então, faço aqui 2 correntes e venho no segundo para fazer bloquinho de ponto alto, certo? Aqui, pessoal, nessa etapa aqui da lateral, nós vamos fazer somente ela em ponto filé. Então, o que que acontece? Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós vamos ter nessa lateral uma sequência de 17 pontos filés. Nessa etapa, nessa volta, nós não vamos ter nenhum bloquinho de ponto alto, tá bom? Somente ponto filé. Bom, cheguei aqui na outra lateral, tá, pessoal? Então, eu vou inverter agora. Ao invés de eu deixar de fazer o primeiro ponto alto, eu vou fazer esse primeiro ponto alto e vou deixar de fazer o segundo, tá? Invertendo do outro lado, como nós já temos feito, né? Dessa forma, é apenas uma continuação, tá? Então, eu fiz o ponto alto aqui e aqui eu vou dar sequência da mesma forma, ó. 2 correntes, um ponto alto. Opa. 2 correntes, um ponto alto. Um ponto alto e 2 correntes. Cheguei aqui novamente, estão vendo? No bloquinho de 2 pontos altos. Então, o que que acontece aqui? Eu vou fazer o primeiro ponto e vou deixar por fazer o segundo ponto. Faço 2 correntes e venho fazendo aqui a minha sequência, certo, gente? A sequência vai ser essa, então. Ó. Faço apenas o primeiro ponto. Tá, pessoal? Então, dessa forma, nós vamos fazer esse lado. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa que em cima, tá? Então, vai ser todo feito em ponto filé. E ao final, nós vamos ter uma sequência de 17 pontos filés. E aqui eu vou cobrir da mesma forma, né? Ficando com apenas, onde tem bloquinho de 2 pontos altos, vou ficar apenas com ponto alto. Lembrando que desse lado nós invertemos, então. Ao invés de fazer o primeiro, nós vamos fazer o segundo e deixar o primeiro ponto por fazer. E vamos fazendo ponto alto sempre no meinho aqui, né? De cada um. E na sequência, sempre deixar o primeiro e fazer no segundo, tá? Até fechar a volta aqui, e quando chegar aqui, nós vamos estar fechando com ponto baixíssimo. Nessa etapa, nós já estamos quase finalizando o nosso tapete, tá? Que a próxima etapa vai ser fazer o bico dele, enfim, dar o acabamento final. Bom, pessoal, finalizei aqui a minha volta, tá? Com ponto baixíssimo, mas eu não cortei e nem arrematei o fio, tá? Porque não há essa necessidade, porque eu vou aproveitar esse mesmo fio para dar continuidade ao trabalho e fazer a volta, né? Aqui nessa etapa, pessoal, como eu falei, na etapa anterior, a gente já tá indo para finalização do nosso tapete oval, tá? E vocês viram que seguindo os aumentos, enfim, seguindo essa lógica das laterais bem certinha, olha como tá retinho o nosso tapete oval, tá? Então, ele tá bem retinho, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, isso quer dizer que nós alcançamos o nosso objetivo principal, tá? Pessoal, para que essa videoaula não fique tão extensa, eu vou vir na terceira videoaula para mostrar para vocês o acabamento final, que provavelmente vai ser uma videoaula mais curta, tá? Onde eu vou passar as explicações para vocês. Como eu falei lá no início, tá? Essa videoaula, ela é bem apropriada para quem está iniciando na arte do crochê,
que é um modelo bem fácil e bem rápido de ser feito, mas é um modelo clássico também, né? O tapete oval, e fica super bonito e super elegante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se gostou, pessoal, não esquece de deixar o like também no vídeo, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá, gente? E siga acompanhando aí as videoaulas e fiquem bem ligadinhos aí na terceira parte, na parte final da videoaula, onde eu trago para vocês as últimas explicações para que nós possamos finalizar a peça, tá bom? Abraço carinhoso a todos vocês que me acompanham e até a nossa próxima videoaula.